E essas mensagens fazem parte de um ministério que vamos dar início agora logo no final do mês, que é o Ministério Celebrando a Recuperação, que vai nos ajudar a tratarmos algumas coisas da nossa vida, coisas que nós ainda trazemos em nós, e esse ministério vai trabalhar sobre isso especificamente. Nós já citamos uma série de vezes aqui em alguma das demais pregações sobre isso, e eu vou citar pelo menos algumas para você. Por exemplo, todos nós em algum momento da nossa vida nós podemos trazer marcas na nossa vida, mesmo depois que já aceitamos a Cristo, e alguns às vezes não compreendem isso, porque quando você toma uma decisão por Jesus Cristo, você recebe naquele momento a santificação, que significa que você, em Jesus Cristo, você foi perdoado. Então é removido a culpa que parava sobre você. Você é santificado porque agora você tem livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. E você nasceu de novo no mundo espiritual. Você agora é filho de Deus. Mas veja bem,
essas coisas, elas já aconteceram no mundo espiritual da nossa vida, já estão com o nosso nome escrito no livro da vida, mas ainda estamos vivendo aqui. Por exemplo, você ainda fica doente, né? O texto de Isaías diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, mas ainda vivemos com doenças. Por quê? Porque há algumas coisas que ainda vão se completar no dia da ressurreição, quando então seremos plenamente restaurados, seremos como Deus quer que nós venhamos a ser, e aí nem a morte, nada vai poder mais nos atacar. Enquanto isso, nós trazemos algumas dessas marcas em nossa vida, nós chamamos isso de santificação, que é a nossa entrega diária de várias coisas da nossa vida, e Deus vai trabalhando em nós até chegar no último dia, quando o Senhor nos chamar. Em teologia nós chamamos de santificação progressiva, é a sua caminhada com Cristo. Você já é, no plano espiritual, salvo em Cristo, mas precisa se despojar do velho homem, precisa confessar os pecados diariamente, e aí a Bíblia vai ser muito rica em falar sobre isso. Gostaria de recomendar para você um livro muito importante, muito interessante, de Bruce Wilkinson, chama Santidade Pessoal em Tempos de Tentação. Esse livro tem um pouco a ver com tudo que vamos falar aqui sobre manutenção, né? Como nós devemos viver a nossa vida cristã e experimentando algumas curas. Um outro livro muito interessante chama Salvo, Seguro e Transformado. Não é salvo, sentado e satisfeito, bem? É salvo, seguro e transformado. Muito bom esse livro. Nós já usamos um livro desse autor aqui na série chamado Santidade. Então são livros que vai te ajudar na sua caminhada cristã. Depois, se você quiser, no final, como disse o Breno, não está à venda, não é doação, né? Não é sorteio, mas você pode pegar o nome aqui, você vai conhecer, vai ser muito bom para você. Muito bem, algumas coisas então nós trazemos em nossa alma. Por exemplo, alguns sofreram abusos, e isso marca a pessoa, marca a vida, e às vezes isso não foi curado ainda, precisa passar por uma cura específica sobre isso, sobre essa condição, seja qual for a área do abuso. Alguns ainda estão reféns do alcoolismo ou de alguns outros tipos de vício, estão lutando com isso. Ele se converteu a Cristo, mas o seu físico ainda tem a influência da droga, da bebida e de outras coisas. Então o Ministério Celebrando vai ajudar você nesse sentido. Outros ainda lutam com orgulho, com avareza, distúrbios na sexualidade, vaidade, violência, inveja, falta de perdão e uma lista muito grande, que penso que cada um de nós, quando começamos a fazer uma autoavaliação, percebemos que nessa área Deus precisa trazer cura para nós. Então é isso que nós vamos tratar, e é isso que esse mistério Celebrando a Recuperação traz para nós. Então nós estamos estudando os passos no caminho da recuperação. E esse ministério tem alguns princípios que norteiam como o ministério vai funcionar em todos os seus programas, os seus encontros. Nós já vimos o princípio 1, vencer a negação. Vimos no princípio 2, ter esperança. Vimos no terceiro, abrir mão do controle. O quarto princípio, iniciar o processo de limpeza, e essas mensagens foram trazidas aqui para nós. Vimos também no princípio 5, fazer mudanças e restaurar relacionamentos com o próximo, com o cônjuge, com outras pessoas também. E vimos também, o último foi fugir da recaída. Hoje nós vamos falar sobre o sétimo princípio, que é o princípio da manutenção. O que é esse princípio da manutenção? Olha só, eu reservo diariamente um tempo com Deus para a autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus e a sua vontade para a minha vida e obter força para segui-lo. Então diariamente eu preciso reservar um tempo para a autoavaliação. Esse confronto, olhar para dentro de mim e perceber o que em mim ainda não é ou não está como Deus gostaria que fosse. E para isso eu faço o quê? Leitura da Bíblia. Sem leitura das Escrituras você não cresce, você vai ficar com problemas seríssimos, porque a Bíblia é a palavra de Deus, alimento para o nosso dia a dia. Sem oração também, porque a oração é relacionamento com Deus. A Bíblia é entender e compreender as promessas e as instruções que Deus tem para você viver.
E a oração é um relacionamento. Eu disse para os jovens ontem, uma das coisas assim, aquele texto diz assim: quando você chegar na sua casa, entra no seu quarto, fecha a porta e fala com Deus em secreto. Aí Jesus diz assim: e Deus que te vê em secreto vai te recompensar. É interessante que o texto não diz que Deus que te ouve em secreto, diz que o Deus que te vê. Então não tem a ver com palavras, mas tem a ver com um relacionamento, um coração alinhado ao coração de Deus. Então nós somos chamados para isso. Então você precisa desenvolver essa vida. E à medida que você conhece as promessas de Deus, está se relacionando com Ele, você vai entender, ou seja, Deus vai te revelar o propósito que Ele tem para a sua vida. É nesse processo, nesse caminho. Então você é convidado, desafiado a adotar algumas práticas, nós chamamos de devocionais, que são essas práticas para que você, usando esse princípio da manutenção, cuidar de si e cuidar do nosso próprio coração. Sobre isso, e nós vamos ouvir agora um testemunho, e o pastor Ricardo vai aqui nos apresentar, o pastor Cláudio, que vai falar um pouquinho sobre isso, ele vai compartilhar na sua experiência com Deus a respeito disso, conhecer os propósitos de Deus, o caráter de Deus e viver o que Deus tem para nós. Cláudio, né? Pastor Cláudio Lopes, um dos pastores da igreja da cidade, ele conheceu Jesus em 2007 e o programa Celebrando a Recuperação o ajudou bastante. Ele vai falar com detalhes sobre isso na sua caminhada. E fez tanta diferença, tanto impacto na vida dele, que ele se tornou líder do Celebrando a Recuperação lá. E hoje ele é o pastor líder do programa 30 Semanas, que é o Celebrando a Recuperação, que passou por algumas atualizações lá na igreja da cidade. Ele já nos abençoou quando nós estávamos no Jacareí, já deu testemunho lá. Cláudio é um amigo querido nosso de vários anos. Eu tenho muita alegria de tê-lo aqui conosco. Obrigado. Muito obrigado, Cláudio, por nos abençoar com a sua presença e com o seu testemunho. Tenho certeza que o testemunho do Cláudio vai abençoar a sua vida. Ele já deu esse testemunho em muitos lugares diferentes do Brasil, ministrando sobre Celebrando a Recuperação lá. Então ouça com atenção, porque Deus quer falar ao seu coração através do testemunho dele também. Obrigado, pastor Ricardo. Eu vou me apresentar como a gente se apresenta no ministério e no final vocês respondem: oi, Cláudio, tá bom? Combinado? Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a dependência química e compulsão. Meu nome é Cláudio. Eu vim de uma infância pobre e a maior dificuldade que eu consigo enxergar é a dificuldade que meus pais tinham de me transmitir amor. Não tenho dúvida que meus pais me amam, que meus pais me amavam quando eu era criança, mas por eles não terem recebido esse amor dos meus avós, eles não sabiam como transmitir. Então eu não ouvia palavras de afirmação como eu te amo, eu não era abraçado, meu pai e minha mãe só colocavam a mão em mim para me dar surra, de tudo que você possa imaginar. E eu também não colaborava, né? Hoje a gente tem diagnosticado a hiperatividade. Eu com 3 anos de idade subi no telhado de casa, corri de um lado para o outro. Isso fez eu crescer nutrindo uma mágoa muito grande pelo meu pai. Aos 13 anos comecei a usar drogas, comecei com drogas inaláveis, clorofone, diurético, pau sapateiro. 13 para 14 anos eu comecei a fumar, veio a maconha, depois a cocaína, até que eu fui parar no crack. Foram 15 anos como dependente químico, a gente costuma chamar de nóia. Os 2 últimos anos, 2006 e 2007, fazendo uso de crack todos os dias. É o que a gente tem como nóia, a gente sempre vê no semáforo de engenheiro na rua. É muito característico essa dependência química do crack. Meu fundo de poço foi na véspera de Natal de 2007. Eu estava no shopping fazendo compras de Natal com a minha esposa e com meu filho, e nesse dia eu estava consumindo um crack no estacionamento do shopping. Minha esposa não aguentou mais e Deus deu a ela a força necessária para me mandar embora de casa. E eu, longe da minha família, eu, sem saber, fiz minha primeira oração. Eu disse: Deus, se você existe, me ajuda, ou me mata, porque eu não consigo mais viver desse jeito. Não sei se você já se engasgou, já se afogou. Sabe aquela sensação de você tentar respirar e não conseguir? Isso é na minha vida todo dia.
No dia de Natal eu voltei para casa para pegar minhas roupas, conversei com a minha esposa e com a condição de buscar ajuda, minha esposa me aceitou de volta. Já no início de janeiro a gente foi convidado para ir à praia com os familiares da minha esposa, a famosa farofa, né? Foi 20 pessoas com uma casa de 2 cômodos, passar perrengue no litoral. E eu sempre fui da turma do vamos? Vamos. Mas chegando lá eles falaram, vai ter 2 crentes lá. Eu falei, tranquilo, eles ficam na dele, eu fico na minha. Sabe aquelas pessoas que você nunca viu na vida, você começa a conversar, parece que eles são amigos de infância? Esse tipo de afinidade aconteceu. Eles tocavam na igreja e eu era vocalista de uma banda de rock. E a música gerou essa afinidade. E conversa vai, conversa vem sobre música, eles falaram, a gente toca na igreja. Eu falei, pois um dia eu vou na igreja, para ouvir vocês tocarem. E fui. Dia 19 de janeiro de 2008. Estou eu pela primeira vez adentrando a minha igreja. Fui com aquela visão estereotipada de igreja, né? E eu morria de medo de ficar endemoniado na igreja. Eu falei, ó, pisar lá ou encapetar. Mas eu falei que eu ia, eu fui. De longe eu ouvi a música tocando, era um grupo de jovens, o ritmo era rock, eu falei, cara, isso é rock. Muda a letra, ele está falando de Jesus, mas o ritmo é rock. Quando eu cheguei, que eu vi as luzes assim, parecia uma balada, eu falei, nossa, que muito louco. E comecei a tentar, foi um dia atípico, o pessoal tinha acabado de voltar de um projeto missionário no Nordeste, chamado Projeto Oxente. Então o pessoal estava mostrando foto, mostrando vídeo, contando testemunho, e eu maravilhado com tudo que estava acontecendo. Eu toquei minha esposa, falei, se você falasse que era assim, eu tinha vindo antes. Minha esposa já estava orando por mim há 9 anos. E, como eu falei, esse dia foi um dia atípico. O grupo de jovens, na época chamava Conexão Livre, hoje o nosso eleve, começava às 7 e terminava às 9 da noite. Já era 11h30 da noite, que tinha acabado indo. O pastor Marcos Maranhão pediu, pelo amor de Deus, o pessoal ir embora da igreja. E tinha que arrumar para ter celebração no dia. E não teve um apelo formal, como normalmente fazemos ao final da mensagem. 11h30 da noite, fazer apelo de jeito. Né? Aí estou eu na porta da igreja com um sorriso na orelha. O pessoal, vamos lá, eu quero apresentar a banda para você. E eu fui conhecer o pessoal que estava ministrando louvor naquele dia, o Robson, era o ministro de louvor, hoje ele é pastor da PIB de Jacareí. E falei, nossa, como que vocês cantam bem, né? Como que vocês tocam bem. O Robson olhou para mim e falou, o pessoal orou por você? Eu falei, não. Então vem aqui que a gente quer orar por você. Aí na Arapuca Celestial. E no meio da oração ele fez a pergunta que mudou minha vida. Você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu falei, eu quero. Até hoje eu não encontro palavras para descrever esse amor de Jesus. Minha esposa veio chorando no corredor da igreja, meio que não acreditando que depois de 9 anos a oração dela tinha sido respondida. Veio, me abraçou, a gente chorando, todo mundo estava na igreja, veio e abraçou a gente. Eu falei, ok, eu sei que isso é um grupo de jovens, eu sei que o negócio é um pouquinho mais doido. Eu quero ver como que é um culto normal. No dia seguinte eu voltei, meu pastor Carlito pregando, e eu matando a minha esposa de vergonha. Eu sempre falei muito alto. E no meio da pregação do pastor, com aquele grito na igreja, Senhor, será que Deus está falando com todo mundo aqui do jeito que Ele está falando comigo? A minha esposa, fica quieta, pelo amor de Deus. E eu lembro que o meu pastor fez um apelo para servirmos no alto de Páscoa. Eu nem sabia que era um alto de Páscoa. Mas ele falou, os irmãos servindo na orquestra, no coral, no teatro. Quando ele falou teatro, eu pensei, eu fiz teatro na escola, deve servir, e fiquei de pé. Eu não sabia que eu não podia servir, porque eu não era membro da igreja. Mas eu vim na segunda-feira para falar com a Nádia, que era responsável pelo teatro, ela me recebeu muito bem. Falou que eu poderia vir nos ensaios, que no decorrer do tempo seria batizado, ia ser membro da igreja e poderia servir. Tudo ocorreu dessa mesma forma. Eu vim semanalmente aos ensaios, fui batizado pelo pastor Fabiano no dia 8 de março. Sexta-feira fez 11 anos que eu fui batizado. Aleluia. E em abril eu servi no alto de Páscoa. Mas já nesse primeiro dia que eu cheguei para os ensaios, eu já me senti à vontade para falar dos meus problemas com o Bruno, que é quem representa Jesus no nosso alto de Páscoa. Já que ele era Jesus, eu fui direto na fonte, né? Eu falei, Jesus, o negócio é o seguinte, eu estou com problema com isso. E comecei a despejar meu lixo em cima dele. E ele então me indicou o ministério, celebrando a recuperação. Dia 25 de janeiro de 2008, estou eu adentrando
É bom quando você chega com o coração quebrantado, né? Eu lembro que era uma palestra sobre codependência, eu nem sabia o que era codependência. E eu falei assim, nossa Deus, eu estou lascado mesmo, porque eu nem sabia que esse negócio existia. Agora que eu descobri, tem isso também. E acabou a primeira parte, que foi a administração dessa palestra. Foram para a segunda parte, que era a divisão dos grupos de apoio, e eu fiz uma coisa errada. Como era a primeira vez que eu estava indo ao ministério, eu deveria ir ao grupo de primeira vez, que explica o que é o ministério, quais grupos que tem à disposição. Eu fui direto no grupo de dependência química. Quando eu chego no grupo de dependência química, eu quase saí correndo. Você imagina eu com essa cara de doido que eu tenho, cabelo no meio das costas, eu aparentava ser a pessoa mais normal ali. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? São essas pessoas que vão me ajudar? Eu não vou falar nada, eu só vou ouvir esses doidos aqui. Na época o grupo era misto, né? Eu não tenho nenhum grupo misto, todos os grupos são separados, homem e mulher. E a Lida começou a partilhar, eu não me identifiquei com a partilha dela, mulher, eu sou homem. O segundo que partilhou, ele era usuário de droga injetável, então me identifiquei porque eu nunca usei droga injetável com medo de contrair HIV. Também não me identifiquei com a partilha dele. O terceiro tomava chá de cogumelo. Eu moro em Caçapava. Lá em Caçapava tinha, né, nunca mais vi, mas tinha 3 doidinhos que andavam para rua lá, que tomou chá de cogumelo e não voltou mais. Eu pensava, eu quero ficar louco, mas nem tanto. Então, nunca tomei chá de cogumelo. De repente um rapaz começa a falar e conta a minha vida inteira. Começou na droga com 13 anos, problema com o pai. Eu comecei a pensar que a minha esposa ia contar alguma coisa para alguém. Chegou minha vez de partilhar, né? Vamos ver se vocês estão espertos. Falei, oi, meu nome é Cláudio. Oi, Cláudio. Falei, ó, eu sinto tudo que ele sente e passei por tudo que ele passou. Obrigado pelo silêncio de vocês. Essa foi minha primeira partilha. Mas já nesse primeiro dia eu comecei a aprender a nominar os meus sentimentos. E eu lembro que ele partilhou que saía para procurar emprego, ninguém dava uma oportunidade, ele se sentia frustrado. Eu falei, ok, eu sinto isso também, eu não preciso frustrar. Que ele demorava às vezes para chegar em casa, a esposa começava a acusar que ele tinha voltado a usar droga, que os familiares dele faziam uma aposta para ver quando que ele ia ter recaído. Ele se sentia rejeitado. Falei, maluco, eu sinto esse banheiro também, eu me sinto rejeitado. E pouco a pouco eu fui aprendendo a nominar os meus sentimentos. Não só celebrando, mas todas as ferramentas que a Igreja de Cristo me disponibilizou, eu fiz. Todos os cursos, todos os retiros, todos os treinamentos, tudo. E pouco a pouco Deus foi transformando a minha vida. Foi restaurando a minha família, restaurando meus filhos, meu casamento. Gente, eu fui tirar a habilitação com 32 anos de idade. Eu já estou com 39. Eu voltei a estudar aos 28 anos de idade. Eu tinha abandonado a escola. Eu fazia supletivo lá na Vila Cristina. Pegava a mochilinha para casa, estudava. Terminei o supletivo, falei, agora o pastor Fabiano vai olhar no meu pé. Vai nada. Você não tem chamado, filho? Faculdade teológica. Fazer faculdade teológica. Bora eu fazer faculdade teológica. Passei vestibular, fui lá fazer a minha primeira avaliação, né? Fiz o meu melhor. O professor me deu 6, falou que eu era muito conciso. Eu não sabia o que era conciso. Fui procurar no Google do que ele estava me xingando. E percebi que eu era muito conciso mesmo, era muito objetivo, ia muito direto ao ponto. E eu comecei a orar, né? O Espírito Santo, eu preciso ler e compreender toda essa matéria uma vez só, porque eu não tenho tempo para ler duas. Eu nunca tirei tanto 10 na minha vida. Eu me formei em 2015 como um dos melhores alunos da faculdade. E no ano de 2017, dia 3 de novembro de 2017, eu fui ordenado um dos pastores da minha igreja. E todo mundo que me conhece, ninguém diz, nossa, o Cláudio é um cara. Todo mundo que me conhece fala, como Deus é poderoso. E se Deus pode dar jeito na minha vida, Ele pode dar jeito na vida de qualquer um. Eu concluo aqui, citando Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em minha vida, vai completar até o dia de Cristo Jesus. Obrigado pelo seu tempo. Ouvindo o testemunho dele, eu estava ali embaixo no momento da canção e me veio uma frase que eu já vi ouvir nos momentos que o Bill Hybrid disse o seguinte: isso é igreja. A esperança do mundo está. Cristo é a esperança, mas a esperança do mundo é a igreja, porque a igreja que traz essa mensagem apresenta Cristo como Salvador e que restaura a nossa vida. Louvado seja Deus.
Aleluia. Quero ler o texto com vocês, Mateus 5, de 3 a 12. Você pode acompanhar aí, vai sair na tela também. Diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vamos meditar algumas coisas. Então, a partir desse texto, de tudo que estamos vendo, vamos ver algumas atitudes que nós precisamos adotar para a nossa mudança, para a nossa manutenção naquilo que Deus já tem feito conosco. Primeiro ponto aí que você pode preencher: entregue a sua vida ao controle de Jesus. Entregar a vida ao controle de Jesus. O texto diz: bem-aventurados os pobres em espírito. Vou deixar a próxima imagem. O que é que esse texto nos ensina? O que é que nós podemos aprender aqui? A ideia desse texto é falar sobre a humildade de nós admitirmos a nossa fraqueza. Pobre em espírito é a ideia de alguém que não é soberbo, não é orgulhoso, e diante de Deus tem a capacidade de confessar que não é capaz por conta própria de superar as suas próprias fraquezas, os seus próprios problemas. E aí nós vamos aprender algumas coisas interessantes. Você consegue olhar para Deus e falar: eu não posso. Eu preciso realmente colocar minha vida sob o controle de Deus. E essa é uma grande luta de muitos de nós. Às vezes nós até falamos isso, mas precisamos de fato colocar a nossa vida sob o controle de Deus. John Stott diz assim: nada temos a oferecer, nada a reivindicar, nada com que comprar o favor dos céus. É graça de Deus, não é merecimento. Nós dependemos da graça, de um amor que foi revelado um dia na cruz, como cantamos naquela canção. Então eu olho para a cruz e falo: eu não sou digno. Eu não sou digno. E por causa dessa atitude de humildade, aí o texto vai dizer que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados. Entregar o controle da vida a Jesus é reconhecer que eu sozinho não posso. Eu não consigo. Ele pode fazer em mim e através de mim, mas eu preciso entregar o controle da minha vida. Eu pensei nisso, pensei na oração do Pai Nosso, para nos ilustrar. O que está na oração do Pai Nosso? Uma das coisas ao Jesus ensinar aos seus discípulos, ele disse assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Por que Jesus pede para nós orarmos pedindo para que a vontade de Deus, que é feita nos céus, também seja feita na terra? Eu penso que muitas coisas que acontecem na vida, no mundo e na nossa vida, não são da vontade de Deus. Às vezes nós temos algumas frases falando: essas coisas Deus quis assim, tudo é da vontade de Deus. Irmãos, eu não acredito, por exemplo, que alguém saia com o carro, às vezes de forma irresponsável, ou com drogas, ou qualquer outro tipo de efeito que ele está vivendo, atropela e mata uma pessoa, mata uma família, mata uma criança. Aquilo não foi a vontade de Deus. Deus não quer isso. São atos de desobediência, de responsabilidade humana que nós assumimos para nós e cometemos essas coisas, mas Deus não quer que seja feito assim. Deus não quer que você e eu vivamos dependentes de várias questões. Por exemplo, nós temos assassinato, violência, doença, morte, divórcio.
abuso de crianças. Queridos, isso não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus é que nós sejamos restaurados, para que nós, como sociedade, aqui nesse mundo, enquanto nós não fomos chamados para a glória, nós sejamos luz no mundo e sal da terra. Essa é a vontade de Deus. Então eu preciso entregar o controle da minha vida nas mãos de Deus, para que Ele assuma o controle e Ele vai ditar para mim qual é a sua vontade para a minha vida. E enquanto eu luto para controlar, eu fico refém do meu pecado, da minha fraqueza, dos meus problemas, porque aí é uma coisa que nós chamamos também em teologia de soberania de Deus e responsabilidade humana. Deus não criou pessoas robôs. Deus criou pessoas para se relacionar com Ele, para ouvir a sua voz, responder ao chamado, dizer eis-me aqui, e então dar os passos para a sua recuperação. Segunda coisa que você pode preencher: declare que você precisa do poder de Jesus. Olha o que diz esse texto, também nesse versículo 4: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Na nossa cultura, nós aprendemos uma coisa que a gente recebeu por herança, e ainda é muito forte, que o homem não chora. O homem que é homem não chora. Daí a cultura do machismo, que se transforma em pessoas que dizem que são fortes e não choram, mas são violentas, são indiferentes à dor do outro. Ele vai fechando o coração, mas ele se torna uma pessoa, às vezes, muito má, pelo fato de não saber e não reconhecer que há um poder acima dele. Então ele quer estar por cima, não é assim? Nós queremos estar por cima e fazer as coisas. E esse texto vai falar para nós sobre a importância de entender que todo o poder está nas mãos de Deus. É Ele que tem o poder, é Ele que tem as ferramentas, é Ele que tem os instrumentos que vão nos tornar capazes de sermos aquilo que Deus quer que nós venhamos a ser. Nós não podemos mesmo, nós temos que depender do poder de Deus. E aí o texto vai dizer: vocês vão receber o consolo. Mas isso também está relacionado com a questão de nós chegarmos diante de Deus e pedirmos: Deus, eu preciso do perdão. Porque se eu não posso, preciso do seu poder sobre a minha vida para ser perdoado. Eu achei interessante, John Stott, novamente, um pregador, ele diz assim: Cristo derrama óleo sobre as nossas feridas, concede paz às nossas consciências magoadas e consciências marcadas. Quando nós não submetemos ao poder de Deus, nós não recebemos um consolo. E o que é o consolo de Deus? É essa restauração plena. É o perdão de Deus que cuida do nosso coração, muda o nosso jeito de ser, e nós passamos então a ser pessoas quebrantadas, acessíveis, próximas. Ontem conversava com o rapaz e ele estava dizendo o seguinte: eu nunca chorei tanto na minha vida. Ele falou assim: eu não era de chorar, nunca chorei, passou por muitos problemas seríssimos de relacionamento com a sua família, com seu pai, tantas coisas, e ele era firme, duro e nunca chorou. E me parece que ele está tendo realmente uma experiência muito forte de quebrantamento com o Espírito Santo. E ele falou assim: agora tem que tomar cuidado, não chora até no treino. É Deus quebrantando, o poder de Deus muda a nossa vida. O apóstolo Paulo diz assim para nós, no livro de Coríntios, falando a respeito de si mesmo com Jesus, ele disse assim: o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É uma palavra que Jesus deu para ele. Ele queria fazer as coisas pela sua própria forma, mas Jesus disse assim: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Enquanto você luta por conta própria, você está por conta própria. Quando você entrega, quando você fala: Senhor, o poder é seu, Deus faz mudança na nossa vida. E esse é um desafio para nós. Então pense nisso. O 1 Pedro 5,6 diz assim: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Então é possível que você esteja ainda vivendo coisas que você gostaria de não viver, e você então quer retomar toda a sua força para vencer as coisas no seu próprio esforço. Não vamos conseguir. Então a melhor coisa a fazer
confie no poder de Deus. Ele tem tudo o suficiente para mudar a minha e a sua história, e no tempo certo Ele vai fazer, o que esse texto diz. No tempo certo, Ele vai nos exaltar, mas humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus. Uma das coisas que talvez nos ajude a entender, e um desses livros também fala sobre isso, é algo interessante. Por exemplo, o pecado, quando ele está dominando a gente, o que ele faz? Na verdade, nós ficamos prostrados. A Bíblia vai falar que quem comete pecado é escravo do pecado. Você fala, eu sou livre e faço o que eu quero. Não é. Você é escravo do pecado, ele domina você. Você não faz a vontade de Deus e ainda vai se prejudicando. Escravo. Você está sendo às vezes marionete nas mãos de Satanás e de outras forças. Mas quando nós somos dominados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai trazer sobre nós fruto, mansidão, domínio próprio, alegria e uma série de coisas. Então, dependa do poder de Deus. É isso que nós temos que fazer. Terceira coisa que a gente tira aqui também: entregue a sua vida aos cuidados de Jesus. Entregue a sua vida aos cuidados de Jesus. O texto diz assim: bem-aventurados os humildes, versículo 5. A tradução que é proposta também aqui é bem-aventurados mansos. Essa palavra humildade aqui está dentro do contexto de mansidão. Olha só, vamos deixar a próxima figura aí, só para ilustrar para a gente. Segundo o Strong, que é um dos estudiosos da Bíblia, ele diz o seguinte: que a ideia dessa palavra aqui, ela denota para nós gentileza, bondade de espírito. Então a ideia aqui é bem-aventurado aqueles que são gentis, são bondosos de espírito, ou seja, que se submetem totalmente a Deus. Trata de uma disposição de espírito que nós aceitamos a forma como Deus vai lidar com a minha necessidade. Então eu sou manso porque eu não resisto, eu não quero impor a minha vontade, eu creio que Deus tem a melhor resposta, que Ele tem a solução, que Ele sabe fazer aquilo que Ele quer fazer em mim. Então eu não reluto, eu sou manso. Olha que interessante, porque nós temos uma coisa interessante na nossa cultura. Na nossa cultura a gente quer ser forte, a gente é ensinado a ser igual aos super-heróis, não é? Você é forte, você pode, você consegue, você tem condições. E os fortes na história do mundo, quando você olha, são eles que fizeram as grandes conquistas, pela violência, pela truculência, pelo poder do dinheiro, pelo poder da persuasão, sobre várias formas. O nosso paradigma é o forte que prevalece. Só que o paradigma de Jesus, ele fala: os mansos, aqueles que não têm o espírito orgulhoso, submete a Deus, esses herdarão a terra. É diferente, não é? Quebra a nossa forma de ver. Então, por isso, aquele próprio texto que eu falei que Paulo disse: quando eu sou fraco, ou seja, quando eu sou manso de espírito, aceito tratar de Deus em minha vida, é aí que Deus vai nos dar todas as promessas para se cumprir em nossa vida. Amém? Esse é um grande desafio para nós. É um desafio que nós precisamos aprender a realmente nos submetermos aos cuidados de Deus, aquilo que Ele quer fazer conosco. Isso mexe com o nosso orgulho, né? Mexe com o nosso controle, mexe com várias coisas da nossa vida. Então, nós temos que ter essa decisão de entregar a nossa vida, o nosso coração totalmente aos cuidados de Jesus e confiar que Ele sabe o que está fazendo, que Ele vai fazer, não oferecer resistências. A Bíblia diz que Deus se opõe quando nós nos tornamos orgulhosos e não queremos obedecer, mas Ele nos abençoa quando somos mansos de espírito. Que Deus nos dê esse coração manso, capaz de ouvir, capaz de obedecer e seguir o plano de Deus para nós. O salmista, em 46:10, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Eu não sei qual é a dor, qual é a luta, quais as coisas que você luta, que você está talvez tentando superar, e você já pôs todo o seu empenho, toda a sua força, todos os recursos que você precisa. Aquieta o seu coração em Deus, Ele vai cuidar de você. Pode ser que você olhe para as circunstâncias, elas não mudaram, mas vá direto a Deus com o coração totalmente rendido, para o Senhor, eis-me aqui, faça conforme a sua vontade. Quarta coisa que você pode preencher aí
Admita suas fraquezas e pecados diante de Jesus. Bem-aventurados puros de coração, versículo 8. Ora, aqui Jesus está falando sobre uma coisa importante, sobre a questão da confissão dos nossos pecados. Sem a consciência de quem nós somos, sem a consciência, sem nós confessarmos os nossos pecados, quando eu olho para mim, identifico e sei, e tenho consciência clara que eu sou pecador, que eu dependo da graça de Deus, que eu não fiz nada por merecer, esse é o passo para o meu coração ser purificado. Eu já conheci e conversei com algumas pessoas, e atendendo outras, que elas dizem o seguinte: mas eu não preciso de igreja, eu faço minhas coisas direitinho. Você deve ter ouvido isso, né? Eu não faço mal a ninguém, tenho a minha vida, cuido da minha vida, quando eu chegar no céu eu me entendo com Ele. Olha o que Jesus diz em Marcos 15, 19 e 20: porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. Eis o que mancha o homem. O nosso coração, queridos, não é reto diante de Deus. Quando nós nascemos, somos descendentes de Adão, somos pecadores, porque nascemos debaixo do pecado. Todos nós, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Não há nenhum homem que não peque, diz as Escrituras. Então eu preciso confessar a Deus os meus pecados, para que Ele possa purificar o meu coração, porque senão a própria impureza do meu coração se afronte e diz: eu não tenho pecado. E João vai falar o seguinte: se alguém diz que não tem pecado, faz Deus mentiroso, já pecou. É sério, não é? Essa é uma responsabilidade importante para nós. Só Jesus pode nos limpar de toda injustiça. Por isso que Ele diz: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. O que é ser puro de coração? É confessar os pecados, admitir as fraquezas e ir até Jesus, porque a Bíblia nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Glória a Deus. É a confissão. Então essa pureza de coração não é uma coisa prévia que você tem, é algo que você recebe de Jesus. Por isso que o testemunho dele e vários outros é isso, né? Quando nós vamos até Cristo e Ele começa a fazer uma grande obra de mudança, e a obra que Ele começou Ele vai terminar, amém? Na minha e na sua vida. Quinto princípio e passos que vão ter dentro dessa proposta: mude e remova os seus defeitos de caráter. Preencha aí seus defeitos de caráter. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Eu acho que a palavra-chave para entender isso aqui seria obediência e santidade. Porque olha só, você precisa obedecer a Deus e esperar na justiça perfeita que vem da parte de Deus. Porque aqueles que esperam e têm fome e sede de justiça, aí você vai buscar todo o contexto do que está sendo ali entregue no Sermão do Monte, tem a ver com a justiça que não vem dos homens, mas vem de Deus. É da parte dele que nós estamos buscando. E começamos a fazer isso, eu percebo que aos meus semelhantes, aos meus amigos, eu também sou injusto. Eu também tenho os meus pecados, eu também tenho as minhas falhas. Eu não cheguei até Deus e falei: Deus, você viu aí que eu estava bem na fita, então eu estou salvo e eu vou até aceitar Jesus, mas foi eu que fiz uma decisão. Nós não fazemos isso, não é? Não é assim que acontece. E porque nós temos alguns defeitos, o que a gente chama de defeitos de caráter, há coisas que são pecados e há coisas que são defeitos. Por exemplo, a Bíblia vai dizer o seguinte: todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Tem coisas que você fala: mas isso não é pecado. É verdade, mas não convém que você pratique e viva daquela forma, porque pode ser uma porta para grandes quedas e problemas seríssimos da nossa vida. Então nós estamos vivenciando uma experiência com Deus em que eu preciso não ficar carregando os meus pecados, os meus defeitos, justificando as minhas atitudes e debilidades, e aí eu vou justificando, aí é a justiça própria. Eu vivo e vou me justificando. O que acontece com isso? Eu não mudo.
no livro de Efésios, vai dizer assim: quem mentia, não minta mais, antes fala a verdade com o seu próximo. Mas eu cometo pequenas mentiras, reiteradamente, e daqui a pouco essas pequenas mentiras, se é que posso chamar de pequena, é equívoco, né? Mas apenas de modo figurado, elas vão se tornando em mentiras sedimentadas no meu caráter. E chega um momento em que você vai ser considerado como uma pessoa mentirosa, que não tem palavra. É sério isso. Falando sobre mentira, pense em qualquer outra situação. Você precisa mudar e renovar os seus caráteres. Mas como eu posso fazer isso? Ora, tem a ver com a questão de se propor a obedecer e viver em santidade. Quero dar um exemplo para vocês. Em João 8,11, conta aquela história da mulher que ia ser apedrejada, não é? Aí diz assim o texto: Jesus pergunta para a mulher adúltera, que foi pega em flagrante adultério, e disse: onde estão os seus acusadores? Jesus pergunta. Ela fala: ficou a pergunta: ninguém te condenou? Aí ela responde: ninguém, Senhor. Jesus disse assim: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Nós olhamos esse texto e às vezes olhamos ele e falamos assim: olha, está vendo? A gente não pode acusar ninguém, ninguém pode acusar, todo mundo é pecador e Jesus liberou. Mas não é bem isso que está no texto. É interessante que quando nós pensamos nesse texto, Jesus perdoou aquela mulher, liberou ela de ser apedrejada, mas qual é a palavra-chave que está no texto? Não peques mais. Não peques mais. Jesus não disse: eu também não te condeno, vai mais, minha filha. Jesus não estava aprovando a atitude dela. O que Jesus estava mostrando ali é que todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos vivenciando a experiência da dependência do perdão de Deus. Então, quando ele vai fazendo isso, era para ela tomar uma decisão de abandonar a vida de pecado. Jesus disse: só eu removo o seu pecado com o meu poder, e amém. Não, você deve obedecer, não peques mais, responsabilidade humana. E o cérebro não vai chamar isso, mas para tomar decisões de eu não quero mais isso. E aí você vai aprender várias formas e meios para te ajudar você a viver uma vida de obediência. E o que Jesus deu para aquelas pessoas era a mesma palavra para os seus contemporâneos, o contemporâneo daquela mulher. Quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Significa: vocês estão com pecado, não vão poder fazer, vão também, não peques mais, porque já ia pecar fazendo aquele ato errado, porque na verdade precisava de 2 pessoas para ser apedrejado, tinha trazido só uma, né? Já estava alguma má intenção. Então, o que é que nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida? Precisamos abandonar o pecado voluntariamente. Voluntário significa: o Senhor nos mostrou, e eu olho para a minha vida, identifico, e eu não vou mais alimentar aquele pecado. É uma luta. Se é algo, às vezes o pastor Ricardo já falou aqui, aquele pecado de estimação, você fica bilu, né? Pecadinho assim, todo dia se alimenta, mas isso é muito sério, não é? Porque enfrentar as nossas fraquezas na área que só você conhece é uma grande luta. Mas eu gosto de pensar que santidade é a resposta de obediência que nós damos a Deus. Santidade não é uma coisa que você vive e você fala: nossa, agora eu estou vendo a vida assim. Não, é a resposta de obediência. Senhor, eu quero obedecer. Então me ajuda. Aí você busca pessoas para te ajudar e submete o seu coração para ser totalmente transformado no seu caráter. Sexta coisa: perdoe a todos que lhe têm ferido. Nota aí, nós ouvimos uma boa mensagem sobre isso. Bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados pacificadores. Decida que você não vai mais viver amargurado, com culpa, irado com as pessoas que te ofenderam. Decida que você vai se livrar desses pesadelos e você vai virar essa página. Agir com graça, misericórdia, com paz para com todas as pessoas não é tão difícil. Agora, agir com graça e paz com as pessoas que te ofenderam, aí pega, não é? Porque nós trazemos rejeição, nós trazemos a mágoa, nós trazemos a questão de como ela fez e te ofendeu. Então, o que nós somos chamados é para perdoarmos. Alguém nos fere. Vivemos num mundo caído, e num mundo em que às vezes numa conversa informal você fala algo, às vezes sem intenção, você ofendeu a pessoa, ela fica com raiva de você e às vezes você nem sabe.
Isso quando é involuntário, não é verdade? Já aconteceu com você? Com a sua amiga, com o seu amigo, principalmente jovem, fala uma coisa, mas você falou isso para mim, aí fica uma semana, 2, 3, sem se conversar, e quando fica aí, quando entra a mágoa direto no coração, você não consegue estabelecer algumas amizades. Então isso implica que nós precisamos avaliar os nossos relacionamentos e oferecer perdão, porque aqui é você que é chamado para fazer isso, não é o outro. O outro, talvez, ele tem que fazer a parte dele, perdoar. Se ele te ofendeu, ele tem que fazer a parte dele, e até você pedir perdão. Mas você, no seu coração, você precisa liberar já. Jó 42, versículo 10, se você já leu o livro todo, acontece uma série de coisas. E Jó perde tudo, os seus amigos eram, alguns deles a gente chama de amigos da onça, né? Porque na verdade o acusaram diante de Deus, foi uma coisa terrível. E o texto nos dá a entender que Jó ficou muito magoado com ele. E esse é o fato aqui. Porque os caras colocaram ele em uma circunstância dificílima. Mas no versículo 42, versículo 10, ele diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que tinha. A restauração de Jó foi quando ele intercedeu pelas pessoas que tinham lhe ofendido. Você tem alguém que lhe ofendeu e que você leva com você aonde você está? Até mesmo para a oração, precisamos perdoar. Bem-aventurado os que fazem misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Assim, uma forma mais fácil da misericórdia é você. Coisa mais simples, dá, né? O perdão, por exemplo, é você assume o prejuízo. O cara te ofendeu, prejudicou, você assume o prejuízo. Na misericórdia, você vai presentear aquela pessoa com uma coisa que ela não merece. Por isso que é misericórdia, ela não merece. Se ela merecesse, você estava apenas retribuindo o que era dela. Bem-aventurados misericordiosos. Que Deus dê e transforme eu e você o nosso coração em corações misericordiosos, capazes de buscar a paz, ser pacificadores, e não pessoas que trazem dano e prejuízo nos relacionamentos. Então reserve um tempo diário a só com Deus, faça um autoexame, leia a Bíblia Sagrada, ore a Deus para que Ele lhe revele a vontade que Ele tem para você, e você faça isso e ore pelas pessoas em que no seu coração você sente que há uma mágoa forte. Abençoe e seremos abençoados, amém? E o sétimo ponto aqui: aceite o desafio de ajudar outros. Preencha aí, aceite o desafio de ajudar outros. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. O texto vai dizer aqui que o que é bem-aventurados são felizes, são pessoas que recebem a bênção de Deus quando você começa a compartilhar e ajudar as outras pessoas naquilo que você já foi ajudado. Aqui está falando inclusive sobre compartilhar a mensagem do Evangelho, que aqui é esse o contexto principal. E quando você faz isso, você está ajudando pessoas a se recuperarem. Primeiro, ela precisa se recuperar da perdição eterna, porque a Bíblia diz que todos os homens estão debaixo da justa ira de Deus por causa dos seus pecados. Mas esse Deus estabeleceu um remédio para o pecado e o perdão, que é o seu próprio Filho Jesus. Então a primeira coisa que você pode ajudar a pessoa não é ajudá-la a simplesmente deixar as drogas de vida ou qualquer outro tipo de problema, é levar para ela a mensagem de Jesus, que é a mensagem dos pés. Porque com Jesus ela vai ser salva, perdoada, vai ser santificada e começa esse processo que nós chamamos o caminho da recuperação nesse mundo. Então você precisa compartilhar o Evangelho. E aqui vai dizer para nós também que bem-aventurado é se perseguirem você por causa do Evangelho, levantar a calúnia. Ora, você está na escola, na faculdade, você está no seu trabalho e lá você é quem? Jesus disse que nós devíamos ser testemunhas. Aí muita gente é agente secreto, não é? Não dá para saber que o cara é crente, só se bater no caboclo, não é? Por quê? Porque não testemunha. Não estou dizendo que você vai chegar no seu trabalho,
vai abrir a Bíblia e fala: vem cá pessoal, preciso falar uma coisa para vocês. Não é isso. Não é isso. O que a Bíblia diz para nós, e Paulo vai falar, é que a nossa vida é carta escrita. A nossa vida é a carta que Deus está escrevendo para nós. As pessoas vão ler em você a sua conduta, a sua palavra, o seu jeito de ser, a sua forma de transmitir e como você se relaciona. Essa pessoa, este jovem, essa menina, essa mulher tem algo que eu não entendo como é que ela vive assim. Por que você faz assim? Por que você vive assim? Por que você não revidou? Aí você vai testemunhar a respeito de Jesus. Pode ser que alguém ouça, ironize e te persiga, se cumpre esse texto. Mas quando perseguirem você por fazer a coisa certa, a Bíblia diz: vocês serão bem-aventurados, serão abençoados. Então nós precisamos trabalhar no nosso coração. Muitas pessoas que participam do Celebrando a Coração depois se tornam voluntários do ministério. Muitos deles aqui e se tornam líderes, inclusive, testemunhei aqui na mensagem de esperança. Por quê? Porque ele recebeu Jesus. Aí ele entrou na igreja, conheceu a igreja, conheceu pessoas o ajudaram a caminhar, abraçaram, disseram: estamos juntos. Aí ele olha para as pessoas e percebe que ele não é tão pior quanto pensava que fosse. Tem gente que está vivendo como ele, as mesmas dores, mas esse grupo que é a igreja não julga. Abraça, apoia, ora junto, exorta, porque exortação não é julgamento, é exortar: não vai por esse caminho é caminho de morte. Esse caminho vai derrubar você, você vai sofrer. Exortação é diferente. Então o grupo vai te ajudar a você olhar para você mesmo, vai ser um espelho para você, mas vai ser esse espelho de graça. Amém? Amém. Por isso que a igreja, essa maravilha, a esperança. A igreja é o povo de Deus. É o povo que recebeu perdão, é o povo que se encontrou com Jesus, é o povo que agora sabe quem é a sua identidade em Cristo, é o povo que reconhece que ainda há coisas para serem curadas, mas sabe que Ele tudo pode, e que nós estamos todos juntos, justificados em Cristo, e cantando aqui: ora vem, Senhor Jesus. Eu quero concluir com vocês com Mateus 5,12. O texto diz assim: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O que é que nós recebemos nessa palavra final? Quando você lê o sermão, nesses versículos que nós vimos, você recebe uma série de bem-aventuranças. Para você ter um coração humilde, para você ser manso, ou seja, você não vai fazer justiça por conta própria, você vai deixar Deus trabalhar em você, trabalhar no seu coração. Nós somos chamados por várias mudanças para confessar o pecado, e depois disso somos chamados para compartilhar o Evangelho com as pessoas. Isso é igreja. E quando nós fazemos isso, nós podemos passar por muitas coisas. Algumas pessoas que tomam a decisão por Cristo, às vezes eles dizem assim: puxa, agora que eu aceitei a Cristo, parece que a coisa ficou pior, ficou difícil, passei a ser perseguido em casa, passei a ser perseguido pelos meus próprios familiares, eles não me entendem. Antes eu bebia, fazia tudo o que eu queria, e eu chegava em casa e só deixava para lá, mas agora estão me culpando: oh, você não é crente, você não fez isso, você não é desse jeito. O que está acontecendo? Alegrem-se, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pessoas às vezes são perseguidas no trabalho por causa da sua fé, ou em outros lugares, mas Jesus disse: perseguiram gente que eram os profetas, ou seja, gente empenhada em plenitude da sua vida com Deus, e eles vão receber a recompensa, que significa que eu e você também seremos recompensados pela nossa fidelidade a Deus. Não sei como é que você está, Deus sabe, realmente essa é uma verdade. Às vezes nós compartilhamos um pouco nas nossas células, ainda que estamos iniciando, mas nós precisamos ajudar uns aos outros, precisamos ter esse coração. Eu quero deixar 3 convites para você nessa noite. Um primeiro com uma afirmativa: ao lado de Jesus, você nunca vai perder. Nunca você vai perder.
Você está do lado daquele que venceu a morte, daquele que venceu tudo. A Bíblia diz: toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Então você está do lado do vencedor. Amém? Então não se preocupe com a aparente derrota. Você pode perder uma batalha, mas a guerra já está vencida em Cristo Jesus. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Não sei se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida a Jesus. Gostaria de convidar você nesse momento para fechar os seus olhos por um instante. E que eu quero fazer essa pergunta. Esteja você que já aceitou a sua vida de Jesus, entregou, esteja orando nesse momento. Você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, você que quer vencer os seus obstáculos, você que quer ter uma nova vida em Cristo, você que ouviu o testemunho aqui, fala: eu quero isso para a minha vida. Eu não sei se tem alguém aqui, mas se tiver, eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus Cristo nessa noite. Então você faz isso, toma essa decisão. E se você estiver aqui no nosso meio, eu não vou pedir para você vir aqui à frente, não levantar nada. Só que você desse um sinal com a sua mão, depois nós vamos orar para você. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus hoje, que chegou aqui e falou: eu quero isso para a minha vida. Se tiver alguém, depois você dê um sinal. E eu quero também deixar mais uma mensagem. Você que está aqui, já entregou a sua vida a Jesus, mas você se identificou e percebeu que tem áreas na sua vida que precisam ser curadas. Você precisa passar por um tratamento e viver uma nova vida em Jesus Cristo. E o terceiro e último convite que eu faço a você: você que já está vivendo uma vida com Cristo, que já esteve procurando na sua vida, que está também fazendo isso, eu quero convidar você a oferecer o seu trabalho e entrar nesse propósito, gente. Ajudar, fazer parte desse processo. Eu quero orar com vocês. E você tem aí do seu lado, na frente da sua cadeira, esse envelope escrito Igreja Batista, e dentro está escrito: queremos conhecer você. Se você ainda não preencheu, você pode preencher e colocar dentro dos seus dados. Aqui tem algumas decisões: eu quero receber Jesus, eu quero me reconciliar com Cristo, eu quero ser batizado, eu quero fazer parte talvez dessa igreja, talvez você esteja ainda em uma outra comunidade, seja fora. Ou uma outra decisão: eu quero apenas conhecer. Você pode preencher e você depois entrega a nossa recepção, e nós temos uma equipe que vai entrar em contato com você e vai cuidar de você. Vamos orar? Feche os seus olhos mais uma vez, e depois em seguida o louvor vai cantar com a gente. Senhor, nós queremos confessar que precisamos de Ti. E nessa hora, Deus, que o nosso coração esteja totalmente constrangido pela ação do Teu Espírito Santo. Mas um constrangimento de contrição, de rendição ao Senhor. Venha sobre nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados. E pelo Teu Espírito revela, Senhor, às vezes, como diz o salmista, revela a nós os pecados que às vezes nos são ocultos, que não estamos percebendo, para que sejamos totalmente livres. E dê àquele que está aqui nessa noite, que saia com a esperança de dias melhores, na sua casa, na sua família, no seu trabalho e no seu dia a dia. E ninguém, Senhor, que entrou nessa noite aqui, saia da mesma forma que chegou. Sabemos disso, porque o Senhor é o Deus que tudo pode. Por isso nós nos entregamos a Ti e Te agradecemos no nome de Jesus.